Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo, eu vou responder algumas perguntas que recebi sobre o que acontece após o processo de desobsessão. O objetivo do processo de desobsessão é auxiliar a romper essa ligação negativa entre o obsediado e o obsessor, restaurando o equilíbrio, permitindo que ambos possam seguir em frente com harmonia, buscando trazer esclarecimento e assim promover o alívio e a cura das perturbações pelas quais estes seres estão passando. Trata-se de um caminho de caridade, compreensão, paciência, perdão e cura, tanto para os obsediados quanto para os próprios obsessores. É importante compreender que não se trata de uma guerra entre o obsediado e o obsessor. Na verdade, muitas das vezes o próprio obsediado criou uma conexão com o obsessor. O processo de desobsessão é realizado por médiuns dedicados que buscam ajudar esses espíritos perturbados a entenderem a sua condição e se afastarem daqueles que estão sendo prejudicados. O processo ocorre através de longos diálogos e preces verdadeiras, sempre com o mesmo objetivo, de oferecer o auxílio e orientação para que os espíritos possam se libertar dos laços negativos e seguir em direção à evolução no bem. É fundamental que o obsediado passe por uma reforma íntima, assim como aqueles ao seu redor. Todos devem rever os seus conceitos de vida, hábitos e valores morais, para evitar andar na companhia de espíritos de baixa vibração. O desdobramento desse trabalho é importantíssimo para o desenvolvimento pessoal e moral dos envolvidos, fornecendo progresso espiritual e o bem-estar de todos. Se quiserem saber mais sobre obsessão, convido vocês a assistirem o vídeo que falo sobre o assunto. Eu vou deixar aqui embaixo nos cards e na descrição. Na sequência, já vamos para as perguntas. O que acontece com a pessoa após o processo de desobsessão? Após o processo de desobsessão, a pessoa costuma experimentar uma melhora significativa em seu bem-estar espiritual, emocional e até mesmo físico. O tratamento visa equilibrar as energias e eliminar as influências negativas dos obsessores, permitindo que o indivíduo recupere a sua paz interior. Ao se libertar das perturbações espirituais, a pessoa tende a sentir uma sensação de alívio e tranquilidade, podendo retomar o controle sobre sua vida. Os pensamentos se tornam mais claros e as conexões espirituais são elevadas, o que contribui para uma maior harmonia consigo mesmo e com o ambiente ao seu redor. Além disso, a desobsessão não apenas beneficia o obsediado, mas também o obsessor. O esclarecimento proporcionado durante o processo pode levar o espírito perturbado a compreender a necessidade de se afastar do indivíduo e buscar o seu próprio caminho de evolução espiritual. O processo de desobsessão proporciona uma oportunidade de transformação espiritual e libertação de influências espirituais prejudiciais, permitindo que a pessoa siga em busca de uma vida mais saudável, feliz e conectada com o seu propósito espiritual. Próxima pergunta: o que acontece com os espíritos que estavam obsediando a pessoa? Os espíritos obsessores passam por um processo de esclarecimento e auxílio espiritual. Durante a desobsessão, os médiuns buscam estabelecer uma conexão com esses espíritos perturbados, oferecendo-lhes orientação e compreensão. Ao compreender a sua condição e a influência negativa que exercem, esses espíritos são encorajados a se afastar e seguir na direção da evolução. O tratamento e as preces sinceras com amor podem ser de grande ajuda nesse processo de resgate. É importante destacar que os espíritos obsessores também têm a chance de se libertar dos laços negativos que os prendem a essa situação, e assim podem buscar caminhos de evolução que os levem a planos espirituais mais elevados. Devemos lembrar que o amor e a misericórdia divina são infinitos. Mesmo os espíritos que estão envolvidos em processos obsessivos têm a oportunidade de se redimir e seguir em direção ao aprimoramento espiritual. Portanto, após o processo de desobsessão, espera-se que os espíritos obsessores
possam reconhecer os seus erros, refletir sobre as suas ações e buscar um caminho de crescimento e transformação, assim como é almejado para todos os seres espirituais em busca de evolução e paz. Próxima pergunta: o que acontece com os espíritos de familiares desencarnados que acabam se acoplando a nós de maneira involuntária e ficam na condição de obsessor? Isso pode ocorrer devido a laços afetivos e emocionais intensos que ainda persistem após a morte física, e nesse caso, espíritos de familiares desencarnados acabam se acoplando a nós de maneira involuntária e assumindo a condição de obsessor. Esses espíritos podem estar apegados aos seus entes queridos, sentindo necessidade de protegê-los, ou mesmo resolver questões não resolvidas em vida. Esses espíritos, mesmo com boas intenções, acabam interferindo negativamente na vida das pessoas que permanecem encarnadas, causando perturbações emocionais, mentais e espirituais. O trabalho de desobsessão é importante para auxiliar o desenvolvimento nesses casos. Através da comunicação mediúnica e preces verdadeiras, busca-se esclarecer esses espíritos desencarnados sobre a sua situação e o novo estado existencial, e a necessidade de permitir que a pessoa siga o seu próprio caminho de evolução, sem interferências prejudiciais. É importante compreender que, mesmo que haja um vínculo afetivo com o espírito obsessor, o obsidiado precisa buscar a sua independência e desenvolver a sua própria jornada espiritual. A reforma íntima e a busca por pensamentos elevados são fundamentais para se libertar dessas influências e estabelecer uma relação mais saudável e equilibrada com o mundo espiritual. Além disso, a prática do amor, do perdão e da caridade são essenciais para ajudar os espíritos obsessores a encontrarem o seu caminho de paz e evolução, permitindo que eles também se libertem dos laços que os mantêm presos às situações do passado. Quando espíritos de familiares desencarnados se acoplam a nós de maneira involuntária e se tornam obsessores, é importante que a desobsessão seja realizada para esclarecer e ajudar a ambos, buscando a libertação espiritual e o crescimento necessário para seguir em harmonia com a lei divina. Próxima pergunta: quais são os possíveis sintomas físicos, emocionais ou psicológicos que podem ser aliviados após o processo de desobsessão? Após o processo de desobsessão, é possível que uma série de sintomas físicos, emocionais e psicológicos sejam aliviados. Vale ressaltar que cada caso é único e os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Alguns dos possíveis sintomas que podem ser aliviados incluem dores e desconfortos inexplicáveis, sensação de peso ou opressão no corpo, insônia ou distúrbios do sono, fadiga crônica e falta de energia, enxaquecas ou dores de cabeça constantes, problemas digestivos ou gastrointestinais sem causas aparentes, ansiedade excessiva e ataques de pânico, depressão e tristeza persistente, irritabilidade e explosões emocionais, sentimentos de medo, paranoia, baixa autoestima, falta de confiança, pensamentos obsessivos ou compulsivos, dificuldade de concentração e memorização, entre outras tantas. Após a desobsessão, muitas pessoas relatam uma melhora significativa em sua saúde em geral, tanto física quanto emocional. A liberação das influências espirituais negativas pode levar a uma sensação de alívio, leveza e paz interior. Os pensamentos tornam-se mais claros e a pessoa pode sentir-se mais conectada com a sua espiritualidade. Além disso, o processo de desobsessão também pode beneficiar o relacionamento da pessoa com outros e consigo mesma, pois ela se sentirá mais equilibrada e harmoniosa em sua vida cotidiana. Próxima pergunta: como a pessoa se sente mentalmente após passar pelo tratamento de desobsessão? A pessoa que passa pelo processo de desobsessão, ela tende a sentir-se mentalmente mais equilibrada, com uma mente mais clara e focada, e uma maior sensação de paz interior, o que contribui para o seu bem-estar emocional e psicológico. Também é comum ocorrer um aumento na energia e vitalidade,
Muitas pessoas relatam que, após passar pelo processo e se libertar das influências espirituais negativas, experimentam uma sensação de energias renovadas e maior disposição. Além disso, a desobsessão também pode contribuir para uma melhora na qualidade do sono, ajudando a pessoa a descansar melhor durante a noite e, consequentemente, a se sentir mais energizada durante o dia. Nos relacionamentos interpessoais, podemos perceber alterações positivas significativas. A pessoa tende a praticar uma comunicação mais saudável, passa a compreender melhor os outros e busca resolver conflitos de maneira adequada. Se liberta de dependências emocionais, melhora os vínculos familiares, melhora a harmonia nos relacionamentos amorosos e busca por amizades verdadeiras e profundas. Próxima pergunta. Quais são as experiências relatadas por pessoas que passaram pela desobsessão em relação ao seu despertar espiritual? Algumas pessoas que passaram pela desobsessão relatam que há maior interesse nas questões relacionadas à espiritualidade. Em muitos casos, buscam compreender melhor o processo pelo qual passaram e procuram ampliar a conexão com a espiritualidade. Buscam por maior significado e propósito em suas vidas. Mudam significativamente a percepção sobre a vida e os seus valores. Valorizam mais as experiências altruístas da vida e buscam pelo crescimento contínuo. A desobsessão pode ser um ponto de partida para esse processo, mas é fundamental que a pessoa continue a buscar o autoconhecimento, a prática do bem e a elevação de seus pensamentos e sentimentos, para que o despertar espiritual se aprofunde e se expanda cada vez mais ao longo da vida. Próxima pergunta. Como podemos aprender a nos proteger das influências espirituais negativas? Existem algumas práticas e atitudes importantes que podem nos auxiliar na proteção contra influências negativas. Sem dúvida nenhuma, a reforma íntima é a mais importante. Ela é essencial para fortalecer a conexão com valores morais elevados e desenvolver virtudes como amor, caridade e paciência, que atuam como escudo protetor contra influências negativas. O autoconhecimento é fundamental para identificar possíveis vulnerabilidades emocionais ou espirituais que possam atrair influências negativas. A autoanálise e o desenvolvimento da autoestima contribuem para uma maior autossuficiência espiritual. As práticas meditativas e da prece fortalecem a ligação com os planos espirituais superiores, proporcionando proteção e equilíbrio emocional, além de auxiliar na sintonia com energias benéficas. Manter uma atitude mental positiva e cultivar pensamentos elevados e construtivos ajuda a criar uma atmosfera espiritual mais saudável, afastando influências negativas. Evitar ambientes carregados de energias densas e pessoas com comportamentos obsessivos é importante para não ficar vulnerável a influências espirituais indesejadas. Desenvolver o discernimento espiritual ajuda a identificar possíveis aproximações de espíritos perturbados e afastar-se de interações prejudiciais. Devemos buscar a concentração sempre com equilíbrio emocional e mental, para evitar sermos afetados por energias desequilibradas. A busca pelo conhecimento contínuo sobre a espiritualidade, suas leis e mecanismos, permitem uma compreensão mais profunda sobre a própria evolução e a proteção espiritual. Ao cultivarmos amizades e relacionamentos com espíritos mais elevados, através de boas práticas e da sintonia com seres espirituais benéficos, adicionamos uma proteção a mais contra as influências negativas. A prática constante dessas atitudes nos ajuda a fortalecer a conexão com planos superiores de luz, e isso nos afasta de influências espirituais negativas, proporcionando um caminho mais seguro e saudável em nossa evolução espiritual. A próxima pergunta. Existe a possibilidade de recorrência de obsessões mesmo após o tratamento de desobsessão? E a resposta é sim. É importante compreender que a desobsessão não garante uma imunidade completa contra influências futuras, pois o mundo espiritual ele é vasto e bastante complexo. E existem diversos fatores que podem contribuir
para a recorrência das obsessões. Posso citar alguns exemplos. Em momentos de fragilidade emocional, podemos ficar mais suscetíveis às influências negativas. Comportamentos e hábitos negativos podem atrair espíritos perturbados, criando um ambiente propício para a obsessão. Relacionamentos e vínculos com espíritos desencarnados perturbados, como familiares ou amigos falecidos, podem representar uma fonte de possível obsessão. Permanecer em ambientes com energias densas e negativas pode abrir espaço para influências espirituais indesejadas. Ao negligenciar os princípios de proteção espiritual e os aprendizados adquiridos, podemos ficar mais suscetíveis a novas influências obsessivas. O processo de desenvolvimento mediúnico sem preparo adequado pode nos deixar mais vulneráveis a interações espirituais indesejadas. É fundamental que todos aqueles que passaram pelo tratamento de desobsessão continuem a cuidar de sua espiritualidade e bem-estar emocional, aplicando os ensinamentos recebidos durante o tratamento para manter-se protegido e em sintonia com as energias benéficas. O acompanhamento e suporte contínuo após o processo de desobsessão são fundamentais para garantir resultados mais duradouros e favorecer a evolução espiritual. Nós precisamos sempre buscar o suporte dos grupos religiosos ou espiritualistas que ofereçam palestras, estudos e atividades que favoreçam o desenvolvimento espiritual e a prática da caridade. A autoanálise e autorreflexão devem ser praticadas sempre para identificar padrões de comportamento e pensamentos que possam estar atraindo influências negativas. Para concluir, a persistência e a disciplina estão intimamente ligadas ao processo contínuo de evolução espiritual. Nós precisamos estar dispostos a nos dedicar e a perseverar na busca por crescimento espiritual mais profundo. O acompanhamento e suporte contínuo são essenciais para que as transformações alcançadas no processo de desobsessão sejam mantidas e aprimoradas ao longo do tempo. Com dedicação, consciência e cuidado, nós podemos percorrer um caminho de evolução espiritual mais seguro, significativo e sólido. A desobsessão é uma jornada de transformação e cura espiritual. Após o tratamento, é comum sentir alívio significativo, maior clareza mental, mudanças comportamentais positivas, renovação de energias, melhora significativa nos relacionamentos e até mesmo um despertar espiritual. Mas lembre-se que cada pessoa é única e os resultados podem variar. Se você ou alguém que conhece está enfrentando questões relacionadas à obsessão, busque por ajuda e orientação adequada. E é isso, pessoal. Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, deixe aqui embaixo nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo como esse. Muito obrigado e até a próxima.